Olá, tudo bem? E aí, gostou da nossa primeira aula sobre alfabetização? Eu espero que sim. Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja aí animado para estar aqui comigo, porque eu tenho muita coisa boa aí para a gente estudar juntos, tá bom? É assim mesmo, o começo a gente tem que tratar um pouquinho de conceitos. Eu não sei quem está aqui comigo do outro lado, pode ser alguém já experiente, que já sabe, pode ser um novato que está se formando, alguém que ainda está estudando, que ingressou e pegou sala agora, recentemente, então a gente tem que cuidar disso daí também. Mas se você já viu esses conceitos, ótimo. Eu espero estar contribuindo um pouquinho mais. Porque, por exemplo, eu leio um livro e quando eu leio novamente um texto, a gente sempre tem um outro olhar para aquele conteúdo, né? Então, eu espero que você olhe esses cursos, essas aulas, se você já tem esse conhecimento dessa forma. E eu espero contribuir um pouquinho mais aí para o seu conhecimento. Nós estamos tratando aqui, nós vamos tratar bastante de alfabetização, letramento e prática também. Tem bastante coisa legal. Use o campo aí do comentário, vamos participar, interagir, e eu quero muito ajudar você, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com você, para a gente ir para a próxima aula, então, que nós vamos dar sequência aqui, e nós vamos falar sobre o letramento hoje. Então, qual que é o letramento, né? Então, sempre aí a gente está associado agora, quando a gente trata de alfabetização e letramento. Magda Soares é uma precursora aí que trouxe para nós esse conceito de alfaletrar, alfabetizar, letrando. Estou até com uma referência aqui, ó. Nós vamos tratar de algumas coisas desse livro aqui nessa aula também. Como eu também usei Magda Soares, referência no outro. E o letramento, assim como quando chegou o construtivismo, que foi bem na mesma época, houve muita discussão, muito mal entendido, e nós vamos tratar de algumas coisas aqui agora, tá bom? Então vamos para a palavra, no sentido dela mesmo. O que é o letramento? A palavra letramento é um termo relativamente novo. Ela começou a surgir entre os linguistas após 1985, que começavam a acreditar que a língua falada de maneira culta era consequência do letramento. O que é esse letramento? É o ter o contato com outros textos, com o diverso, o mundo, o universo letrado, o universo de textos, de gêneros, né? E a gente sempre falou isso, quem lê mais tem um repertório melhor, sabe muito mais coisas, né? A própria escrita melhora. Então, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Então, é nesse âmbito aqui o letramento. Na verdade, ele chegou no Brasil, deixa eu subir minha tela. Na verdade, ela chegou ao Brasil já como tradução literacy. Por que como tradução? Porque como tudo chegou aqui para nós, mas já estava em outros países. No Brasil, por volta de 1980, que chega aí esse novo conceito para a gente, ela chegou com essa tradução de letramento, o literacy, mas que vem do latim letra e acrescentado do sufixo inglês si, que denota condição, estado, fato de ser letrado, né? Literacy é o estado daquele que aprende a ler e escrever. Então, ele está falando muito mais do sujeito do que o próprio fato, a ação de ler e escrever, né? E se a gente pensar dessa forma, faz sentido, porque o ler e escrever, a gente está pensando no, principalmente escrever aqui, eu estou decodificando, né? A leitura. Eu estou decodificando, escrever um código, ler, decodificar. E nós sabemos que é muito além disso, não é só eu decodificar. Então, por isso que é o estado daquele que aprende a ler. É como eu estou, né, nesse âmbito de leitura escrita. Como que eu reajo, como eu escrevo, como eu leio, no sentido bem amplo mesmo da palavra, e olhando para o sujeito, para o aprendiz, para o leitor, para o escritor. E o que é o letramento? É o grau ou resultado obtido pelo leitor de se apropriar do saber da leitura e da escrita. Então, se a gente olhar só para uma palavrinha aqui, ó, o apropriar.
Quando eu digo lá, eu trouxe para vocês a alfabetização, o codificar e decodificar, eu estou falando simplesmente de habilidades simples, de habilidade que parece estar fora do sujeito, né? Quando eu me aproprio, a gente tem essa ideia de internalização. Está dentro do sujeito. É meu, eu me aproprio. Quando eu decodifico, é muito externo. É a mesma coisa da compreensão. Quando eu compreendo, parece que é uma coisa interna, né, do sujeito. Então, a compreensão, a apropriação, são habilidades mais amplas do que um codificar e um decodificar. Eu só estou fazendo esse paralelo para você ir associando a alfabetização e o letramento. A alfabetização e o letramento. Por que eles têm que andar juntos? Por que não basta só alfabetizar, não basta só letrar? Por que eu tenho que fazer essa relação, né? Então, é algo maior, amplo e internamente do sujeito. Apropriar-se do saber da leitura e da escrita. O letramento é confrontado pelo seu inimigo, o analfabetismo. Então, vamos pensar aqui. Não sei sua idade aí, mas se você for mais ou menos a minha idade, você vai lembrar disso. Ou já ouviu, já leu o texto sobre. O que era alfabetizado antes de tudo isso, antes de construtivismo, antes de letramento, antes de toda essa discussão da psicogênese, dessa descoberta dessa teoria, o que era? Era o indivíduo saber escrever o próprio nome. Lembra disso? Os documentos. Se você sabia escrever o seu nome, que era assinar, né? Você era alfabetizado. Não importa se você não sabia ler e escrever outras coisas, você não dominava compreensão, não, o cartão não. Você não dominava compreensão, leitora, não se preocupava, não se tinha o olhar para isso. Alfabetizado era saber o próprio nome. Lembra? O documento vinha assim, ó, não alfabetizado. Ou você escreveu o nome. Então, esse é o inimigo do letramento, né, que trata aqui pra gente. Porque ele é muito mais do que eu saber meu nome. Ele é muito mais do que eu só colocar um nome no papel e me considerar alfabetizado e saber escrever meu próprio nome. Portanto, pode ser considerado como um termômetro de cunho social, ressaltando as características socioeconômicas, porque aqui a gente entra nas condições de que textos você tem, de que acesso você tem a isso, né? Sociais, educacionais, históricas de um grupo social, né? Então, se a gente pega aí, por exemplo, culturas ou países que a leitura é muito mais difundida, é muito mais praticada, obviamente, esse letramento e essa alfabetização, que diz ser o termômetro, vai estar em alta, porque eu tenho muito mais condições, né? Eu tenho muito mais oferta aí de amplitude educacional também, acesso mesmo a isso. Então, as características de um grupo social, de uma comunidade, altera quanto a isso. Nós sabemos que a educação transforma, que o conhecimento transforma. Então, nesse sentido, o letramento resulta de uma política de se ensinar a ler e escrever e revela a eficácia e a produtividade dos meios utilizados. O que trata aqui de uma política? Porque antes, por exemplo, a gente não tinha isso, né? E mesmo vindo como uma política forte educacional, ainda há quem resiste, ainda há quem não entenda. Eu recebo aqui muita pergunta, tanto pessoalmente no curso que eu dou orientação, quanto aqui nas redes sociais, que não entende o que é alfabetizar letrando. Parece simples para quem sabe, mas para quem ainda não se apropriou desses novos conceitos, acha muita dificuldade, né? Eu quero citar aqui do Unesco, a própria Unesco, Paulo Freire já trazia a alfabetização como algo maior do sujeito, como formação do sujeito mesmo, político, cidadão. E a Unesco, ó, isso aqui é a referência da Magda, tá? Tá no livro dela, na página 183. E traz assim, ó. No fim dos anos 1950 e o início de 1960,
1960, então bem antes ao letramento, tá? A Unesco, para fins de padronização de estatísticas educacionais em diferentes países, definia a alfabetização simplesmente como a capacidade de ler e escrever um curto enunciado a respeito da vida cotidiana. E Paulo Freire definia já a alfabetização como conscientização, politização, meio de tornar o homem consciente da sua realidade, da sua possibilidade de transformá-la, já em 1967. Então, a gente tem muito aí que avançar, né? Há quanto tempo já se falava nessa questão, nessa necessidade de ser muito além do que só isso? E o Paulo Freire trazia muito isso. A Unesco, mais de 10 anos depois, ainda propunha como se fosse um avanço o conceito de alfabetização funcional. Concebe a alfabetização como meio de adaptação a necessidades e exigências do meio social. Uma concepção, portanto, ideologicamente muito distante da concepção de Paulo Freire, que lá em 1967. Então, e aí nós começamos a olhar para isso, lá quando chegou, meados de 1980, aqui no Brasil. Tratar desse letramento. E aí veio como um novo conceito, né? Não é nem alfabetização como tudo isso. Então, veio o letramento. Então, a alfabetização e letramento, numa amplitude maior. O que eu vou ler aqui para você agora é um poema sobre letramento. E olha que bacana. Aqui dá para você entender bem claramente do que se trata o letramento. É um poema de uma aluna. O que ela entende por letramento, tá bom? No fim tem a referência para você. O que é letramento? Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado. Não é um treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela, ou lá fora ou à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV. E mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações de bulas de remédio, para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Kate Chong, uma estudante norte-americana de origem asiática que, em poema, definiu o que ela sente sobre o letramento. Então, se a gente olhar para esse texto e falar o que é letramento? O letramento é a função social dos textos. São os diferentes gêneros de texto, os diferentes gêneros de leitura e de escrita e que a gente usa na nossa vida cotidiana do dia a dia. Quando ela traz lá do remédio, de instruções, de guia, de assistir um jornal. Então, isso é o letramento. O letramento é para além de só identificar, reconhecer, decodificar letras, símbolos, códigos. É a compreensão. Então, quando ela diz orientações é uma bula de remédio para que você não fique perdido, eu preciso ler, apesar que bula de remédio é complicado, mas eu preciso ler e aquilo servir para mim. Eu ter função daquilo, eu compreender aquilo. Então, não é só decodificação. O letramento é muito mais amplo. Está aí a importância dele junto com a alfabetização.
E o que traz Magda Soares sobre letramento? Magda Soares explica que é em meados dos anos 1980 que se dá simultaneamente a invenção do letramento no Brasil, do iletrisme na França, literacia em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização. Então, se a alfabetização era só codificação e decodificação, veio um novo conceito para o que era além disso. E o que é além disso? Da minha vida real. Nós vamos ver quando a gente tratar de métodos de alfabetização também, bem como isso afeta de fato lá o seu planejamento, o seu aluno na sala de aula. Esse letramento tem que estar constante. Eu não posso ficar planejando aulas, atividades de decodificação. Porque senão, quando a gente entrar lá no módulo de escrita, de leitura, você vai ver que você não vai conseguir garantir uma qualidade na leitura dos seus alunos. Porque a gente tem habilidades específicas para a leitura, específicas para a escrita. E isso tudo tem que ser feito no contexto de letramento. Porque a alfabetização em si, codificação, decodificação. Então, eu tenho que letrar, alfabetizar, saber um código, saber decodificar e letrar. Usar isso significativamente de modo que seja ativo, função social. Onde eu uso isso na minha vida? Na bula do remédio, na receita do bolo, né? Então, isso é o letramento. Eu espero estar sendo bem clara para você. Mas esse poema é muito bacana. Leia novamente, volta o vídeo, eu acho bacana. Ele traz bem amplo isso mesmo. O letramento no Brasil, desculpa. No Brasil, onde parte da população não consegue atingir com êxito a alfabetização, que nós estamos tratando aí da questão da alfabetização, aí, do alfabetizado funcional aí, né? Mas antes era isso que era o critério. Saber ler e escrever o próprio nome aí. O conceito de letramento acabou se misturando com a da alfabetização, gerando confusões e problemas. Minha garganta está muito ruim. E problemas. Por que isso? Deixa eu falar só uma questão aqui. Olha o que aconteceu em alguns momentos aí, quando veio tudo isso, né? Mesma questão quando veio o construtivismo. São interpretações erradas e tudo que é novo, ninguém sabe, cada um vai de um jeito até a gente ir entendendo tudo e a gente entra aí num consenso. Mas achava-se, por exemplo, textos trazem pra gente, que entendia-se que letrar era para creche e educação infantil. Alfabetizar era para os anos iniciais, ensino fundamental. E não é. Você consegue entender agora que isso está ligado? A educação infantil eu também tenho que letrar. Eu também tenho que dar Mônica. Lembra do poema? Cebolinha. Eu também tenho os contos de fadas. Receita. Quantas receitas nós não fazemos com a educação infantil? Inclusive de massinha. É um texto, é um gênero e é uma função social da leitura e da escrita. Então, houve essa confusão de conceitos, de entendimento do que era. Então, houve-se um tempo que letrar era para os pequenos. Nós vamos letrar, não vamos alfabetizar, porque a alfabetização é lá quando ele vai aprender a ler e escrever. E isso é totalmente errôneo, tá? Como resultado desse processo, o ensino sistemático das relações entre fonemas e letras passou a ser visto como algo secundário. Isso também aconteceu. Então, é como se eu não precisasse mais ensinar a letra, eu só tinha que dar textos, só letrar e não alfabetizar. Então, foram fases que nós tivemos de compreensão, entendimento de quando chegou esse novo conceito de letramento para nós. Hoje ainda há algumas confusões, há
sim, pessoas que não compreendem como fazer isso. E nós vamos compreender um pouquinho quando a gente for para os métodos de alfabetização. Isso vai começar a clarear para você, tá? Mas ainda há. Não tanto quanto quando chegou, mas ainda há. Então, vamos fazer aqui um paralelo, ó. Nós já vimos o que é alfabetização e nós já vimos o que é letramento, certo? A alfabetização, ela é focada nas relações grafema, fonema. Grafema, a letra em si. O F, G, a letra. A figura, o gráfico. Grafema, a letra. Fonema, o som. A, tá? Sh, fonema. Então, a alfabetização focada nisso. A criança tem que distinguir, tem que saber a letra e o som. A linguagem escrita é objeto do estudo sistemático. Tanto que se fala em atividades de sistematização para o ensino fundamental aí que a gente começa, que é escrever mesmo. Aprender a escrever escrevendo, aprender a ler lendo. Então, as atividades são muito mais sistematizadas, feitas mesmo no papel, posta em prática mesmo, né? A gente não faz com tanta veemência, assim, na educação infantil. A gente trata mais da fala, da escuta, da oralidade, lembrando até lá dos campos de experiência que traz a BNCC pra gente. A alfabetização requer o domínio nos processos de codificação e decodificação. Aqui nós já falamos bastante disso, né? Eu olho a letra, eu olho aquele gráfico, aquela representação gráfica, e eu tenho que saber o som dela e que letra ela representa, né? Isso é codificação e decodificação. E é um processo que tem início e fim, que ocorre no âmbito escolar. Por que isso? Porque se a gente pensar nas letras e nos fonemas, eles são finitos, né? Só que depois, quando a gente começa a fazer a junção disso, a gente formar palavras, as palavras construírem frases, contextos, é mais amplo. E aí a gente já está entrando também no letramento, que é a construção desses textos, dos diferentes textos, né? E se a gente pensar assim, a gente vai ver aqui que o letramento não é assim, é diferente. O letramento, diferente da alfabetização, é a linguagem escrita é instrumento para os contextos sociais. O foco na leitura e na produção textual. Então, aqui o foco era letra e som, basicamente. Aqui é leitura mesmo. Então, eu vou usar esse grafema, esse fonema, conjunções, que aí nós vamos ver no curso também. Consciência fonêmica, consciência silábica, metalinguística, que aí é o mais profundo aí da alfabetização e letramento, tá? Então, eu só consigo fazer isso se eu fizer com letramento. Porque eu não posso ler e compreender, por exemplo, grafemas. Eu consigo compreender só a letra? Não, a letra em si não tem compreensão. Ela codifica e decodifica. Eu só decodifico ela. Mas para eu ter compreensão leitora, para eu conseguir produzir textos com coesão, com coerência, eu preciso letrar, tá? Exige o domínio do uso social da escrita. É aquela questão, eu não vou mais usar textos que é só de escola. Vovô viu a uva, a vovó, a jarra, nem lembro mais. E por quê? Porque são textos que eram de cartilhas, inventados para ensinar. Mas nós devemos usar textos do uso social, bilhetes, lista. O que traz aí pra gente? Eu faço lista no dia a dia? Faço. Faço lista para organizar minhas tarefas, faço lista para ir no mercado. E é um processo permanente, infinito, diferente desse, que ocorre durante toda a vida em todos os âmbitos com função e prática social. Uma vez que você está alfabetizado e letrado, você está aí para o mundo o tempo todo. Quanto mais textos você lê, mais você domina, lembra lá da volta da língua culta lá? Quanto mais você tem, mais você lê, mais você se informa, mais aumenta aí seu nível de compreensão, de
melhora a parte escritora, leitora, fluência, tudo, né? E aqui eu trouxe como referência aqui, ó, Marta Melo de Oliveira, a diferença entre alfabetização e letramento. Alfabetização. Ação de ensinar a aprender a ler e escrever. Letramento é o estado ou condição de quem sabe, de quem não sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam da escrita. Por que esse não sabe ler e escrever? Porque não é só ler e escrever, é para além disso. Assim como tem analfabetos letrados, não tem? Tem. Ele só não sabe o código, ele não sabe, ele não foi ensinado, mas ele sabe usar socialmente. Leitura, por exemplo, é uma habilidade que a gente aprende primeiro, que ela é mais simples, nós vamos ver isso também. Mas, por exemplo, placas, lembra do poema? Só porque ele é analfabeto, ele não sabe ler e escrever, ele não sabe identificar uma placa, ele sabe. Então, ele está no mundo do letrado, né? E esse estado, a condição lá do literacia é muito forte, que dá para a gente entender bem. É algo, parece que isso nos dá a sensação de internalização. É uma coisa minha, né? E quanto à alfabetização, parece que está para fora do indivíduo. E o letramento está muito interno, muito subjetivo. Então, alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais e da escrita. E aí eu trouxe a referência aqui da Magda Soares, que ela traz aí pra gente, né? Esse livro é bem completo, é muito bacana. E ela traz que a alfabetização e letramento, o papel do professor é ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Então, se a gente vê o peso do letramento hoje em dia aí pra gente, né, que traz, como um indivíduo atuante e ativo mesmo nessa sociedade, que ele consiga dominar, usar realmente a leitura e escrita, então é muito importante o letrar junto com a alfabetização, e não só decodificar, não compreender e não ter outras habilidades aí. Ela traz aqui ainda no livro, ó, por um lado, é necessário reconhecer que a alfabetização, entendida como aquisição do sistema convencional de escrita, distingue-se do letramento, entendido como desenvolvimento de comportamentos e habilidades do uso competente de leitura e de escrita em práticas sociais. Distingue-se tanto em relação aos objetos do conhecimento, como em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem. E, portanto, também de ensino desses diferentes objetos. Então, ela traz bem aqui, enfatizado para a gente, a diferença de alfabetizar e letrar. Também é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis. A alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita, e por meio dessas práticas, ou seja, com o contexto de letramento e por meio de atividades de letramento. Este, por sua vez, só pode se desenvolver-se na dependência por meio da aprendizagem do sistema de escrita. Então, ela deixa bem clara, ela até faz uma pergunta aqui, deixa eu finalizar. Então, a distinção mais indissociabilidade e interdependência. Quais as consequências disso para a aprendizagem da língua escrita na escola? Quando eu disse aí que ele é letrado, ele sabe algumas placas, ele identifica, ele consegue. Mas se ele não tem alfabetização, o código, o domínio disso, ele fica muito aquém disso. É como só eu alfabetizar. Antigamente, que a gente se alfabetizava. Então, se eu pensar só no letramento, eu limito o meu indivíduo, meu cidadão, meu aluno. Então, por isso que ela diz que não dá, elas estão associadíssimas. Não dá para eu desassociar alfabetização e letramento, tá?
E aí nós já vamos para outro, né? Então a gente para aqui, para a aula não ficar extensa. E eu espero que você tenha compreendido. Deixa suas dúvidas, deixa sua opinião. Gosto muito de ler e pretendo ajudar. Então, você opinando me ajuda a melhorar o curso aqui para você também, e as aulas, e colocar alguma coisa que você precise. Tá bom? Até a próxima!